Olá, me chamo Monique Azevedo, sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Valença. Olá, eu sou Ana Carolina Gomes, estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Valença. E o título do nosso projeto é Territórios Perdidos no Tempo, a representação de Valença nos documentos cartográficos do século XVIII e XIX. Por meio desse projeto, pretendemos mostrar como a região de Valença foi representada nos documentos cartográficos ao longo do tempo, além de identificar os espaços ainda existentes em relação à formação e transformação do atual território de Valença. Como pontapé inicial para o nosso projeto, fizemos uma pesquisa bibliográfica em bancos de teses de universidades e repositório de artigos científicos, com o intuito de mapear as principais teses relacionadas ao território de Valença. Por meio dessas bibliografias, foi possível encontrarmos textos que apontam o território de Valença como pouco povoado. A exemplo do historiador Felisberto Freire, que diz em seu livro História Territorial do Brasil, que de Valença até Porto Alegre esta, hoje intitulada como Mucuri, localizada no extremo sul da Bahia, foi difícil a colonização. Somando essa dificuldade às condições naturais e outras acidentais que agiram contra o desenvolvimento do povoamento. O trabalho também consistiu em análises, digitalizações, coleta de dados de fontes primárias, sendo estas principalmente as de origem cartográficas, que estão localizadas em arquivos nacionais. Podemos listar alguns exemplos desses arquivos: a Biblioteca Nacional, o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, o Arquivo Histórico Ultramarino, entre outros. Assim, encontramos mapas, cujos principais serão mostrados a seguir, que em todos a ideia de vazio é constante. Entretanto, ao relacionar esses mapas com os novos estudos sobre o território da capitania, comarca dos Ilhéus e da região de Valença em particular, constatamos novos núcleos de povoação que não estão representados nesse mapa. Dessa forma, podemos produzir novos mapas a partir dos dados coletados. Bom, primeiro vamos pontuar o que é mapa. Mapa, eles não são representações verdadeiras do real, são interpretações. Quando falamos de mapa, estamos tratando da exclusão ou seleção de determinados elementos a partir de interesses políticos. Bom, agora vamos à análise da planta topográfica que se compreende parte da comarca dos Ilhéus do século XVIII. Esta permite identificar quais pontos de ocupação foram representados no território de Valença, mas podemos perceber pela análise permanência de omissões quanto ao à ocupação territorial. Podemos observar que as unidades de ocupação que constam no mapa da comarca dos Ilhéus nos mostram muito mais povoações já constituídas do que unidades produtivas e aldeamentos de indígenas já pacificados. Quando a gente espacializa esses dados, a gente tem uma imagem de uma Valença com muito mais pontos de ocupação. Esse outro mapa trata-se da viagem, do registro cartográfico da viagem do desembargador Luiz Tomás Navarro, em 1808. Além de ele registrar o caminho da viagem, ele também registrou os rios Una e Jequiriçá e suas respectivas unidades de ocupação. Quando observamos esses dados, essas unidades de ocupações, e juntamos com as informações já obtidas anteriormente, temos mais uma vez a confirmação que o território de Valença era muito mais ocupado do que parecia à primeira vista. Então, vale ressaltar que os documentos cartográficos que analisamos, eles são do período colonial. Então, o motivo para a omissão das unidades de ocupação é que a coroa ela tinha o objetivo de atrair colonos para a América Portuguesa. Assim, as produções desses mapas estavam ligados diretamente com esses interesses geopolíticos da colonização. Então, esses mapas eles transmitiam uma ideia de que o território e a área ainda não era pouco explorada economicamente e vazio demograficamente. No entanto, quando analisamos, comparamos os mapas antigos com a bibliografia mais recente da história da região e de Valença, concluímos que havia sim pontos, núcleos de ocupação e povoados que não eram representados nesses mapas.